Oiê, eu sou a Luna Félix e hoje eu vou contar pra vocês sobre um assunto um pouquinho mais delicado, que é sobre as minhas perdas gestacionais e todo o tratamento que eu tive que fazer durante a gravidez da Laura. Só que antes de eu começar a falar sobre esse assunto tão delicado da minha vida, eu peço para que você assista até o final, para que você possa ver como eu consegui realizar o meu sonho e quais os tratamentos ao que eu me submeti para que ele pudesse ser realizado. Bom, então em algum dos outros vídeos você já deve ter visto que eu falo detalhadamente sobre o assunto de ser mãe, como isso era um sonho pra mim. E eu pude realizar esse ano com a Laura, quer dizer, no ano passado, né? Porque a gestação em si também é a realização desse passo tão importante na vida de um casal, na vida de uma pessoa que quer ter aí mais um membro na família, né? Só que esse sonho não começou agora, ele começou já faz alguns anos, quando eu e meu marido decidimos que queríamos aumentar a família. Então nós nos preparamos, fizemos todos os exames necessários e aí a gente realmente decidiu tentar pra valer ter filhos, né? É um assunto tão complicado na vida de um casal porque isso envolve basicamente toda a rotina da casa, financeira. São coisas muito importantes que não dá pra gente de repente tentar de uma hora para outra, e então a gente resolveu se preparar para esse momento tão esperado depois de quase 8 anos de namoro, né, 1 ano de noivado, e durante esse tempo eu achei que era importante que a gente realmente tomasse essa decisão bem consciente para que a gente pudesse aproveitar o máximo de tempo que a gente pudesse com os nossos filhos. Antes da gravidez da Laura, eu tive 4 perdas gestacionais. Eu vou contar bem resumidamente sobre cada uma, para que a gente possa chegar no final e eu contar a respeito do tratamento. Então, em 2013, nós decidimos que nós seríamos pais. E foi uma decisão assim bem complicada, porque um casal ele tem que estar bem seguro sobre essa decisão, porque muda totalmente a rotina, né? Muda tudo. Então nós tentamos, relativamente foi um tempo muito rápido, e logo eu consegui engravidar. Eu tive a minha primeira gestação e ela parou de evoluir com 16 semanas e nós só descobrimos quando nós fomos fazer ultrassom para saber o sexo do bebê. Só que eu não tive um aborto espontâneo para desconfiar da perda. O meu aborto foi retido, então eu tive um longo período aí após a descoberta da perda para poder expelir, né? E como eu não consegui expelir, eu tive que passar pelo processo de curetagem. E a curetagem é basicamente a limpeza do útero para que ele possa voltar ao tamanho normal, né? Para poder acolher um novo bebezinho quando a mulher quiser engravidar novamente. Passado todo esse período em que a gente já tinha recebido a alta do médico para tentar novamente, eu engravidei novamente. E isso foi em 2014. Essa vai ser um pouquinho mais difícil para falar, mas eu vou tentar passar para vocês de forma bem descomplicada também. Isso aconteceu em 2014, quando a gente tentou novamente e logo foi a gravidez do nosso querido Felipe, né? E o Felipe, logo no início, foi tudo normal, nós não tivemos nenhum contratempo na gestação dele. Nós levamos uma gestação muito bonita, muito feliz, e foi até as 32 semanas. E foi quando a gente descobriu que não tinha evoluído também a gestação dele. Então nós tivemos que fazer novamente o processo de indução do parto, né? Porque ele já era um bebê formado, já estava com o peso certo, e aí a gente teve que fazer o processo de enterro, como é feito com todo bebê que nasce a partir das 26, 27 semanas. E após a perda do Felipe, nós fomos encaminhados para um hospital escola da cidade onde eu moro, para que pudesse começar o processo de investigação das minhas perdas gestacionais. Isso normalmente acontece para as mamães que perdem a partir de 3 bebês. Só que no meu caso, como eu já tinha perdido de um período muito grande, com 32 semanas, eles me encaminharam diretamente
e começaram a fazer relativamente muitos exames e nenhum apontava nenhum dos motivos das perdas gestacionais. Foram basicamente 3 anos até a minha próxima tentativa, que foi quando eu perdi novamente, mas foi de muito pouquinho, e essa foi a minha terceira perda gestacional. Alguns meses depois eu tive a minha quarta perda gestacional. Todas elas foram de pouquinho tempo, 4 semanas, 5 semanas. Mas não deu tempo de comemorar, não deu tempo de saber o motivo das perdas. Porque logo que eu desconfiei que estava gestante, eu já tive o aborto espontâneo. E dentro do hospital escola, eu recebi todo o amparo necessário para que eu pudesse começar ali realmente um processo investigatório que fosse mais incisivo. O hospital escola para qual eu fui encaminhada aqui da minha cidade é um hospital que tem referência em todo o país. Então, quando eles realmente fazem esse processo de investigação, eles vão até o final. Só que não achavam o motivo. A única coisa que havia alterada em todos os meus exames foi a homocisteína, que também não é um indicativo das perdas, tá? Então não é porque você tá com a homocisteína elevada que isso é o motivo principal das causas, mas isso pode estar associada junto a outras coisas que pode fazer uma combinação para que aconteça isso. Como a gente já estava sob investigação desde 2014, Como a gente já estava sob investigação desde 2014 e nada foi apontado nos exames, eles me liberaram para novamente tentar engravidar, e foi quando aconteceu a gestação da Laura, que foi também um susto no início, porque logo que eu descobri, eu já tive uma perda de sangue, né? Eu tive que ir para a emergência e eu imaginei que fosse minha quinta perda, e de lá eles me encaminharam novamente para o hospital escola, e foi quando foi me receitado Ultragestan, que a maior parte das gestantes toma, né, para poder segurar a gestação, para poder formar ali certinho o colo do útero. Só que já estava tudo fechadinho, estava tudo certinho, e pediram para que eu fizesse repouso em casa e aguardasse a próxima consulta. Mas que estava tudo certo, eles ouviram o coraçãozinho da Laurinha, do bebezinho que já estava ali, esperando, né, para ser o nosso novo bebê. Então nós viemos para casa um pouco mais tranquilos e me receitaram AS também para que eu iniciasse já o tratamento e passasse na próxima consulta que eu já estava tomando. Como eles já tinham a minha pasta lá e todo o meu histórico, eles resolveram reunir a equipe médica, né, para poder verificar se eu teria condições de estar seguindo o tratamento para todo tipo de doença que eles tratavam lá. E foi quando me passaram um coquetel de medicação, eu comecei a tomar, eu tomava ao todo 8 medicamentos por dia, que ajudavam no processo, né, de formação do bebê, para evitar as perdas. Só que desde o início eles nunca me garantiram que eu não teria uma perda, porque eles estavam tratando algo que eles não sabiam o que era, não conseguiam diagnosticar o meu problema. Então eles estavam fazendo o possível para que eu pudesse fazer essa gestação evoluir. Então, vou tentar listar para vocês aqui as medicações que eu tomei ao longo da gestação da Laura, que foi o ácido fólico, sulfato ferroso, ácido acessilsalicílico, vocês já sabem o nome, né? Que é o famoso AS, complexo B, e eu tive que fazer o uso de mais 2 medicações da parte psicológica para tratar a ansiedade por causa das outras perdas gestacionais, para deixar claro também que as grávidas podem fazer o uso de algumas medicações desde que seja indicado pelo médico responsável, psiquiatra ou o médico da gestante, que está cuidando ali da gestação, o obstetra, tá? Então, para deixar bem claro isso. Um outro medicamento que eu comecei a tomar junto com esses outros foi o Clexane. O nome comum para heparina, né? A heparina, ela é um anticoagulante que é de forma injetável, subcutânea. A gestante todo dia tem que ir lá, né, pegar a seringa, fazer a aplicação, e isso ajuda a não formar coágulos.
Ah, e inclusive isso serve também para não obstruir o canal ali do cordão umbilical que faz a passagem do oxigênio e da alimentação do bebê. Então, o que eu tomei foi 40 ml por dia, tá? Então eu aplicava a injeçãozinha, tem que ser sempre no mesmo horário, eu ia lá, aplicava. E isso eu fiz todos os dias, a partir da primeira consulta que eu tive de pré-natal. Eu tive que fazer essa aplicação todos os dias da gestação e 40 dias depois também, que é aquele período de quarentena que eles falam, porque a gestante pode sim manifestar algum tipo de coágulo mesmo depois do parto. Mas foi basicamente essa que me marcou, primeiro porque dói muito. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Mas e segundo, porque toda vez que eu tomava, eu sabia que naquele dia, se eu tivesse com problema de SAF, naquele dia provavelmente eu não teria nenhum diagnóstico ruim. E aí eu vou escrever quantas injeções eu tomei. Eu ainda não contei até agora. Foi mais ou menos em torno de quanto, Fernando? 250. Eu tomei em torno de 250 agulhadas. E as últimas eu acho que são as que mais doem, assim. Você sabe que já tá acabando, então começa aquela ansiedade, né? Antes do parto da Laura, eu deveria ter um intervalo de 12 horas, porque era muito arriscado causar algum tipo de hemorragia. Então, alguns medicamentos, por exemplo, o AS, eu tive que parar uma semana antes, porque ele também afina o sangue, ele também é um anticoagulante. E esse daí também, que é o Clexane. Aí, eu voltei a tomar ele 12 horas depois do parto da Laura e tive que tomar até o 40º dia. Eu fui fazer a consulta com o médico e ele já suspendeu, então já tá certinho, já tomei todas. Bom, pessoal, eu procurei ser o mais breve possível sobre todo esse assunto. Eu sei que é um assunto muito complicado. Quem é gestante já passa por esse tipo de tratamento? Escreve aí nos comentários para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, né? Mas assim, esse foi todo o princípio de um tratamento que deu certo pra mim. A Laura veio em perfeitas condições, embora... dá uma coceirinha aqui. A Laura veio na mais perfeita saúde, embora nós estivéssemos várias vezes na emergência. A gravidez dela ocorreu assim de forma bem tranquila aos passos das outras gestações, né? Tiveram momentos em que ela tá tão linda olhando pra mim. Ela é a maior prova, assim, de que não era somente o medicamento, mas precisava de um pouco de fé também. Eu acho que a gente levou muito, principalmente a gestação dela, pro lado da fé, de que tudo daria certo e que tudo que estava sendo trazido pra gente, as medicações, as equipes médicas, tudo que era necessário para que hoje ela pudesse estar aqui com a gente, também fazia parte do nosso plano de vida, né? A gente precisava entender tudo o que estava acontecendo com a gente para que a gente pudesse ter hoje ela conosco, né? Que é a maior prova de amor de Deus pela gente. Então, se vocês são tentantes, se vocês são mamães que têm esse tipo de dificuldade, que está passando por esse tipo de problema, não percam a fé, tá? Conversa com o médico, tira todas as dúvidas, leiam muito. Boa parte do que a gente passou na gestação a gente leu e procurou entender para ver por que a gente estava tomando aquelas medicações, por que aquilo ocorria no meu corpo, o que era SAF, quais eram as SAFs. Leia muito, porque o entendimento sobre isso tudo alivia um pouco, faz a gente ficar sempre antenado sobre as coisas que podem acontecer, que são normais ou não. Então, gente, muito obrigada por esse tempo que vocês dedicaram aqui a esse vídeo, tá? Para que eu pudesse compartilhar as minhas experiências com vocês também. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se você tem alguma história, compartilha com a gente. Eu gosto muito de ler os comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar para que esse conteúdo possa chegar aí a mais pais e mães que estão sonhando com esse momento, para que eles possam tirar dúvidas também
E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos conteúdos que eu vou postar aqui nesse nosso cantinho. Então, muito obrigada por estar me ouvindo até aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.